Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor para sempre. Aleluia. A vitória é nossa. Seja para todos sempre glorificado, exaltado, magnificado, adorado, honrado e festejado, celebrado para sempre o nome admirável do Senhor Jesus. Quero pedir-lhes a gentileza de abrir a sua Bíblia nesta noite, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus. Vamos ao capítulo de número 22. Jesus conhecia, porque no seu tempo já existia a primeira parte da Bíblia, que é o Velho Testamento. E a segunda parte da Bíblia foi ele também que inspirou, porque a sua vida terrena está narrada nos 4 evangelhos e a história de sua igreja nos 23 livros que se seguem. Cada religião neste mundo tem o seu livro. E quando as pessoas, assim um pouco desavisadamente, ponderam que cada religião no mundo tem o seu livro, parece que o nosso livro é apenas mais um livro. Mas não é. Primeiro, porque nós não somos uma religião, nós somos o povo de Deus. De religiões o mundo está cheio, mas aqui nesta casa não está havendo o decurso de existência de uma religião. Nós somos a igreja redimida pelo sangue derramado no Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto está acima de todas as religiões. Isto é muito mais do que uma religião, porque as religiões, a palavra religião vem de religare, que dá uma ideia de alguma coisa que tenta ligar a Deus. A igreja é mais do que isto. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o seu corpo, portanto, nós nos situamos acima destas questões de religião. Mas, voltando a este assunto, algumas pessoas acham que, como nós temos um livro e as outras, e as religiões do mundo têm o seu, então é apenas mais um livro. Mas eu quero lembrar-lhes o que foi que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Eu gostaria de lhes falar esta noite sobre a excelência da Bíblia Sagrada, a excelência das Escrituras Sagradas. E vamos estabelecer um princípio absolutamente perfeito e coerente. Os outros livros que as religiões do mundo têm, nós não queremos diminuir-lhes a importância, inclusive porque nós respeitamos as religiões que existem no mundo. Por exemplo, os islâmicos têm o Alcorão. Por exemplo, uma grande parte de budistas tem o Bhagavad. Por exemplo, o espiritismo tem o livro dos espíritos. E assim por diante. A ciência cristã tem o livro também da ciência cristã, a luz das Escrituras Sagradas. E assim por diante. Mas quando Jesus falou, ele definiu claramente: se uma pessoa não ler um livro de uma religião, ela não está errando. Ela está deixando de conhecer o que aquela religião ensina, mas ela não está errando. Você não está errando em nada, porque você não conhece o Alcorão. Você não está errando em nada, porque você não leu o livro de Mormon. Você não está errando em nada, porque você não leu o livro dos Espíritos. Mas você está errando se você não ler a Bíblia. Você está errando se você não conhecer as Escrituras. Porque todos os livros das religiões estão circunscritas a essa religião. Mas a Bíblia é um livro supra-religioso. A Bíblia é o único livro que circula na terra e tem a autoria de Deus. A Bíblia é o único livro que circula na terra, mas tem a chancela do céu. A Bíblia é o único livro cujas cópias estão neste planeta, mas o original está lá em cima. Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Você sabe o que isso significa num sentido prático? Suponhamos que todas as Bíblias do mundo se queimassem. Suponhamos que todas as Bíblias do mundo desaparecessem. Suponhamos que não ficasse uma só. As Bíblias estariam perdidas. Não, porém, a palavra de Deus. Não, porém, a palavra. Porque a palavra de Deus não é somente um livro. A palavra de Deus é uma pessoa.
E a Bíblia diz que Jesus, quando voltar, tem na sua coxa escrito isto: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19:13, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Quantos o exaltam nesta noite? Agora, Jesus disse: errais, não conheceram as Escrituras. Toda pessoa que não lê a Bíblia erra. Toda pessoa que não medita na Bíblia erra. Toda pessoa que não conhece a Bíblia erra. Toda pessoa que não crê na Bíblia erra. Toda pessoa que não obedece a Bíblia erra. E a pergunta é essa: o que é que essa Bíblia tem de tão importante que deixa todo mundo errado se não estiver em contato com ela? E eu gostaria esta noite de tentar responder esta pergunta. A pergunta é a seguinte: você me pergunta, já que o Senhor Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, a minha pergunta é exatamente essa: por que eu erro se eu desconhecer, se eu não conhecer as Escrituras? Eu queria, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que estão aqui nesta noite, que ficasse bem claro alguma coisa sobre a Bíblia Sagrada, que é o livro-chave da nossa vida e da nossa fé. E em primeiro lugar, esta noite eu lhes aponto algumas marcas sobrenaturais da Bíblia. Você já deve ter visitado uma biblioteca pública em qualquer cidade deste país ou do nosso. Você certamente tem livros em casa. É muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha livros. Seus filhos vão para o colégio e têm os livros. Agora, nenhum livro deste mundo é sobrenatural. A Ilíada de Homero não é sobrenatural, absolutamente. A Enciclopédia Britânica não é sobrenatural. A Enciclopédia de Mirador não é sobrenatural. Ivanhoé de Walter Scott não é sobrenatural. Oração aos Moços de Rui Barbosa não é sobrenatural. O Lusíadas de Camões não é sobrenatural. O Alcorão não é sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural. Se você acha que o sobrenatural está longe de você, então prepare-se, já não é mais um susto, porque eu estou lhe avisando. Se você acha que você nunca teve contato com o sobrenatural, eu quero falar com o pastor desta igreja, eu quero falar com o doutor Uriel de Jesus, eu quero saber ele o seguinte: como é que eu consigo contatar com o sobrenatural? Olha o sobrenatural na tua mão. Olha o sobrenatural na tua mão. Quem tiver o exemplar da Bíblia esta noite, dê glória a Deus, porque o sobrenatural está na sua mão. Eu quero que você me pergunte, eu gostaria de ter uma explicação sobre por que e como é que a Bíblia tem o sobrenatural. Para mim é um prazer e também um dever nesta noite lhe explicar isto. Primeiro, a Bíblia tem uma coisa especial nela que é sobrenatural. É a maneira como apareceu. Você sabe como é que se faz um livro? A pessoa tem um pensamento, esse pensamento se transforma numa ideia desenvolvida, essa ideia desenvolvida começa a ser escrita e se transforma em conceitos. Daqui a pouco uma pessoa escreve um capítulo de um livro, depois 2, depois 3, depois 4. Pode levar 6 meses, pode levar 20 anos, pode levar 40 minutos, pode levar 50 anos. Mas enquanto a pessoa estiver viva, cuidando daquilo. Depois, quando termina, aqui está o meu livro, o livro que eu produzi. É assim que se faz um livro. Uma pessoa começa, uma pessoa termina. Mas você já deve ter notado, na nossa livraria, que Cristo Vencedor, há alguns livros, não muitos, mas alguns que dizem assim, escrito por fulano e fulano. Mas para duas pessoas escreverem um livro, as duas têm que ser conhecidas, as duas têm que ser amigas, as duas têm que ter mais ou menos alguma coisa em comum. Se um é médico, o outro tem que ser médico, ou pelo menos enfermeiro. Se um é cientista, o outro também tem que ser cientista, porque senão o livro sai desequilibrado. Sai um pensamento para cá, outro pensamento para lá. Todo livro tem que ter harmonia. Pois o sobrenatural da Bíblia é o seguinte: para duas pessoas escrever o livro, vamos adiantar o argumento, 3 pessoas escrever o livro, as 3 têm que viver no mesmo tempo, que é para uma dizer para a outra que está escrevendo o livro. E uma põe um pedaço, outra põe um outro trecho, e finalmente tem uma 4ª pessoa. Vamos ajustar aqui, viu? O seu linguajar é muito técnico, vamos aqui melhorar um pouquinho. Sobe aqui e desce ali. As pessoas têm que ver no mesmo tempo. A Bíblia não tem nada disso. A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40, talvez mais precisamente 39 pessoas. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas, levou 1600 anos para ser escrita. Moisés nunca viu Paulo, Paulo nunca viu Tiago, Tiago nunca viu Amós, Amós nunca viu Davi, Davi nunca conversou com Moisés, Moisés nunca conversou com Pedro,
Pedro nunca viu Sofonias, nunca se encontraram. Um era pescador, o outro era rei, o outro era cobrador de imposto, o outro era funcionário público, o outro era estadista. Fizeram o livro e deu certo. E você, como é que dá certo? E você lê com simplicidade os escritos de um pescador chamado Pedro, e entra na teologia profunda de Paulo. Você lê aquele homem que disse: o que vocês pensam que eu sou? O Amós: eu sou apenas um pastor, eu fui criado nos sicômoros, aí nas figueiras eu sou um roceiro, eu sou quase um jeca, mas meu livro está aí, meu livro está aí. E Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, juntinho do que escreveu Salomão, escreveu aquele matutão chamado Elias, e está aí, porque o sobrenatural está na Bíblia. Aplausos para Deus. O segundo elemento sobrenatural que está na Bíblia é a sua inspiração. A palavra inspiração quer dizer o sopro que vem de dentro. Deus assoprou na mente de uma pessoa. Você diz: eu não entendo. Se entender não é sobrenatural, não dá para entender. Disseram alguns jovens depois que ouviram a Moody pregar. Foram lá, ouviram Moody pregar, e Moody pregou, e quando terminou, disse: é o seguinte, senhor, nós queremos dizer para o senhor que tudo bem, a sua pregação a gente entendeu. Agora tem uma coisa: a Bíblia tem uma opção de coisas difíceis de entender. Isso é ótimo. Então é sinal que não foram vocês que fizeram, é sinal que foi alguém mais inteligente que vocês que fizeram. Toda vez que você encontrar uma dificuldade na Bíblia, dê graças a Deus, porque se tudo fosse fácil, teria sido o irmão nosso que teria escrito. Se tudo fosse compreensível, teria sido qualquer doutorzinho por aí. Quando você entender que tem mistério na Bíblia, olhe para cima. O Deus de mistérios é responsável pela Bíblia. Se você ler 2 Timóteo 3,16, se você ler 2 Pedro capítulo 1, verso 21, diz que a escritura foi feita por inspiração. Deus assoprou. Agora, inspiração é inspiração mesmo. Não é só um trecho da Bíblia que é inspirado. Tudo na Bíblia é inspirado. Aí você diz: pastor, tudo na Bíblia é inspirado. Sim, senhor. E aquele trechozinho lá perigoso do Salmo 14: disse o nécio no seu coração: a Deus, isso é inspirado. Sim, senhor. O que o nécio diz não é inspirado, mas o registro do que ele disse é inspirado. Deus garante para poder provar que todo trouxa é trouxa mesmo, na presença de Deus. Glorifica o nome do Senhor esta noite. O terceiro elemento sobrenatural que existe na Bíblia: primeiro, sobrenatural é a sua aparição, a sua formação. Segundo, a sua inspiração. O livro mais famoso dos séculos passados, o livro mais famoso dos milênios passados, chamava-se o livro das grandes guerras. Mas todo mundo da sua época, isso já faz uns 2000 anos, todo mundo da sua época conhecia aquele livro, o livro das guerras, o livro das guerras. Sabe quantos exemplares existem do famoso livro das guerras? Existem 10 exemplares no mundo. Por quê? Porque se acabou, era natural, não era sobrenatural. Esse livro chamado Bíblia, você sabe quantos exemplares dele existem? Só o ano passado foram feitos aqui neste planeta 38 milhões de exemplares deste livro, e existem milhões e milhões e milhões e milhões. Quem é que está garantindo que este livro seja o maior best-seller? Quem é o responsável por ele? Garante a preservação dele. Você pode glorificar esta noite o nome do Senhor? Voltaire. Dá pena citar este nome. Voltaire. E nunca voltou. Voltaire foi a um cartório. Ele era francês e foi ao cartório em Paris. E fez um juramento lá, uma escritura. Declaro que empenharei todo o meu esforço e gastarei toda a minha fortuna, porque eu tenho um projeto na minha vida. Dentro de 100 anos não existirá mais este livro odiento chamado Bíblia Sagrada, e não existirá mais em território francês. O que tem de gente no mundo que não sabe quem é Voltaire. Agora, quantos tem a Bíblia nesta noite? Mas não é só isso não. Ele disse que dentro de 100 anos não haveria mais Bíblia no território francês. 45 anos depois que Voltaire morreu, a Sociedade Bíblica da França precisava de uma casa para fazer depósito de Bíblia. Aproveitou a chance e comprou a casa de Voltaire. Aplausos para Deus! O que é isto? É a preservação sobrenatural. O comunismo entrou na Rússia, e quando entrou na sua fúria leonina, quando entrou na sua ânsia destruidora de apagar tudo que era referente a Deus, então disse: está proibido
ter a Bíblia. Primeiro foi, está proibido ter a Bíblia. Segundo foi, está proibido ler a Bíblia. E quando não se pode ter nem ler, é uma coisa realmente difícil. E as Bíblias começaram a desaparecer da Rússia. Foi uma coisa terrível. E essa praga infeliz foi para a China, e na China também começou a ser proibido ler e ter a Bíblia. Sabe o que acontecia? Houve então o surgimento da igreja subterrânea. E naquela época uma Bíblia era uma coisa tão valiosa. E as Bíblias começaram a desaparecer. O governo confiscou, prendeu, queimou, destruiu. E estava para fazer uma grande festa, declarando que não havia mais Bíblias na Rússia. Mas eu só quero lembrar duas coisas. No tempo da igreja subterrânea, os pastores levavam o exemplar da Bíblia para uma reunião de crentes que era completamente ignorada pelo governo. E quando chegava lá, ele fazia uma coisa que hoje nós não faríamos de maneira nenhuma, mas eles faziam, e naquela época é muito justificável. Eles pegavam o exemplar da Bíblia e partiam, abriam todas as folhas e distribuíam: leva esta folha, leia esta semana e devolva na próxima semana. Leva esta folha, leia esta semana, porque ninguém podia ter a Bíblia. Então era assim. Sabe o que acontece? Vocês têm notícia por onde está o comunismo? Vocês têm notícia? Não tem notícias. Mas o prédio onde deveria a KGB, no centro de Moscou, o prédio que a KGB comprou para fazer uma escola de comunismo, para dominar o mundo, aquele prédio foi comprado por uma igreja. Sabe para quê? Para fazer depósito de Bíblias em russo, para mandar Bíblias para todo mundo. Aplauda outra vez ao Senhor Jesus. Este livro é sobrenatural na sua preservação. Eu tive a oportunidade de estar em uma convenção de pastores do Brasil, quando um pastor nos contou, um pastor americano nos contou: irmãos, eu quero dar um testemunho. E ele disse: a única coisa que eu quero, por favor, é que não grave, porque é uma questão muito séria e eu preciso de mais bênçãos desta natureza. Ele disse: eu já fui 1 de vezes à Rússia, e eu levei meu carro, e eu enchi o carro de Bíblias e mandei blindar. Agora o carro estava pesado, e toda vez que faltavam 2 ou 3 quilômetros para a fronteira, eu parava o carro e dizia: Senhor, eu vou levar Bíblias aqui para a Rússia, em nome de Jesus. Cega aquelas autoridades, porque o teu povo precisa de Bíblia. Ele disse: olha, irmãos, nunca me prenderam, nunca viram as Bíblias, e o povo fazia uma festa tremenda contra as Bíblias. Pode juntar todos os demônios do inferno, um versículo da Bíblia vale mais do que todos eles, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é raiz. Não conheceram as Escrituras. Outro elemento sobrenatural que existe na Bíblia é a sua influência. Eu sei que há pessoas que nunca leram a Bíblia, mas elas estão em contato com a Bíblia. Você sabe que há ateus que não podem se separar da Bíblia. Não, pastor, se é ateu, ele não tem nada com a Bíblia. Sim, vai descobrir um ateu que é músico e vai ver que o melhor da música está inspirado na Bíblia. Vai ver um ateu, por exemplo, que é um escultor, o melhor da escultura está inspirado na Bíblia. Vai ver as pinturas, o melhor que existe de pintura no mundo está fundamentado na Bíblia. O que existe melhor da literatura humana é baseado na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia exerce influência neste planeta de ponta a ponta, de norte a sul e de leste. Por quê? Porque é o Espírito Santo que inspirou a Bíblia e está cuidando de influenciar. E nos piores tempos do comunismo, em que era proibido falar no nome de Jesus, mesmo lá em Moscou, mesmo lá no antigo Império Soviético, as pessoas eram obrigadas a assinar. Assinar como? Moscou, dia tanto, do mês tanto, do ano tanto. E aquele ano tal era o ano da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a vinda de Jesus, que está na Bíblia, é o centro delimitador da história. Ninguém se livra da influência da palavra de Deus. Quantos glorificam o Senhor esta noite? Eu queria lembrar mais uma coisa sobrenatural que existe na Bíblia: é a sua identidade. A identidade da Bíblia é esta: ela se chama Escritura, ela se chama Oráculo de Deus, ela se chama Evangelho, ela se chama Evangelho da Graça de Deus, ela se chama Evangelho do Reino de Deus. Mas a identidade maior deste livro não é Bíblia. A palavra Bíblia é uma palavra que quer dizer coleção de livros. O nome deste exemplar aqui de papel se chama Bíblia, mas o nome da mensagem que está aqui dentro se chama Palavra de Deus. Palavra de Deus.
palavra de Deus. Antigamente alguém dizia, é impossível, porque a ciência não estava tão desenvolvida, é impossível uma pessoa conservar a palavra de outra, é impossível. Mas como é impossível? Hoje nenhuma pessoa seria capaz de dizer isso, porque passaria por analfabeto de pai, mãe, avô, tio e sogra. Na verdade é que hoje é muito fácil ver, em qualquer telefone você pode guardar a voz de uma pessoa, o voicemail, você pode guardar a pessoa no seu computador, você pode guardar a voz de uma pessoa de diferentes maneiras. Mas quando não havia nenhum instrumento para guardar a voz de ninguém, Deus já tinha mandado fazer este livro para guardar a sua palavra. Se você quer saber o que Deus pensa, leia a Bíblia. Se você quer saber como Deus é, leia a Bíblia. Se você quer saber onde Deus mora, leia a Bíblia. Se você quer saber o que Deus está fazendo hoje, leia a Bíblia. Se você quer saber o que Deus fez 2 milhões de anos para trás, leia a Bíblia. Se você quer saber o que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos, leia a Bíblia. Se você quer saber sobre a derrota do diabo, leia a Bíblia. Se você quer saber o futuro da igreja, leia a Bíblia. Se você quiser saber sobre os anjos, leia a Bíblia. Se você quiser saber que a terra é redonda, não precisa ler um manual de geografia. Vá na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías. A sabedoria e a ciência, o conhecimento e o saber, o poder e a graça e a glória e a justiça e o amor e a soberania e a perfeição, tudo que é de Deus está neste livro. Mãos levantadas para glorificar o nome deste Deus. Mas eu queria dizer uma coisa mais deste livro. Quando você lê a enciclopédia britânica, e ninguém vai ler a enciclopédia britânica como lê um livro, você consulta lá um item. Faça favor, você não vai ler biblioteca. Não me faça contar uma história nesta tribuna. Eu que não sou um contador de histórias, não me faça contar uma. Como aquele cidadão que recebeu um presente de um amigo e disse, olha, eu quero te dar um lindo presente. Senhor, obrigado, o que é isto? É um dicionário. Dicionário, que beleza, vou. E então ele foi, e daqui a um mês o amigo se encontrou com ele, e meu amigo, você recebeu o meu presente? Eu recebi o seu presente, e que tal? Aí disse, eu gostei, eu estou lendo tudo. Só tem uma coisinha que eu estou assim um pouquinho desconfiado, mas está tudo bem. O que é? Isso é o seguinte, ele muda de assunto toda hora. Toda hora muda de assunto. Era um dicionário muda de assunto toda hora. Você não vai ler enciclopédia britânica de ponta a ponta que muda de assunto toda hora. Agora a Bíblia é interessante. A Bíblia é o único livro que muda de assunto toda hora e permanece no mesmo. A Bíblia é o único livro que muda de assunto toda hora e não sai do seu tema. O tema da Bíblia é Cristo. A força da Bíblia é Cristo. A glória da Bíblia é Cristo. A luz da Bíblia é Cristo. O poder da Bíblia é Cristo. O amor da Bíblia é Cristo. O sacrifício da Bíblia é Cristo. A esperança da Bíblia é Cristo. A graça da Bíblia é Cristo. A autoridade da Bíblia é Cristo. O passado da Bíblia é Cristo. O presente da Bíblia é Cristo. O futuro da Bíblia é Cristo. A eternidade da Bíblia é Cristo. E a igreja de Cristo está na Bíblia. Oh, aleluia! Glorificado seja nesta noite o nome precioso do Senhor. Mas há uma coisa que eu queria destacar esta noite: sobrenatural é a capacidade que a Bíblia tem. E eu volto ao argumento da enciclopédia britânica. Pessoas que leram a enciclopédia britânica, elas ficam capacitadas, mas ficam capacitadas numa área horizontal. Você fica sabendo muita coisa sobre geologia, se você consultar os manuais de geologia. Você fica conhecendo muita coisa sobre o Oceano Atlântico. Agora, interessante, a Bíblia é a geografia das geografias. Porque quando você lê geografia, você entende, se eu falar de tantos mares, e diz, eu já conheço todos os mares da terra. Quando você lê a Bíblia, tem um mar que você não conhecia. É o chamado mar do esquecimento. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia está acima de todos os manuais de conhecimento, de sabedoria, de inteligência e de saber humano. Pois bem, mas a capacidade especial da Bíblia que eu quero destacar esta noite: você lê um livro e ele lhe produz conhecimento. Você lê um livro e ele pode animar você. Você lê um livro e ele melhora as suas reações psicológicas. Agora, nenhum livro deste mundo é capaz de produzir esperança. Leia, não produz. Se você ler a Bíblia tem essa característica sobrenatural. O mais desesperado dos homens, quando lê a Bíblia, ele vê surgir um raio de esperança no seu caminho. A mais desgraçada das mulheres nesta vida, quando lê a Bíblia, ela encontra a esperança de perdão.
O pior dos assaltantes deste mundo, quando lê a Bíblia, descobre que o perdoador está lhe oferecendo perdão. Quantos aqui nesta noite encontraram esperança pela Bíblia? Levantem sua mão direita e glorifiquem o nome do Senhor. Fiquem com a mão direita levantada. Quantos nesta noite declaram que enquanto tem lido a Bíblia, tem recebido paciência e consolação? Levantem a outra mão. Agora, por favor, aplaudam a quem é responsável pela Bíblia. Amém. Eu quero concluir esta primeira parte das marcas sobrenaturais da Bíblia Sagrada. Só para recordar, ela apareceu sobrenaturalmente, dá para dizer amém? Ela foi inspirada sobrenaturalmente, que diriam? Amém? Ela é preservada sobrenaturalmente, amém? A sua influência é sobrenatural, amém? A sua identidade é sobrenatural, amém? A sua capacidade é sobrenatural. Mas tem uma coisa mais que eu queria dizer: o apoio que a Bíblia recebe é sobrenatural. Quando você lê um livro, você sabe quem é que apoia este livro. Geralmente quem apoia um livro é a editora do livro. Geralmente quem apoia um livro é o autor do livro. Como os autores estão aqui por baixo, eu apoio. E há livros que os autores nem apoiam. Há livros escritos de forma um pouco estranha, o autor até se esconde no anonimato. Eu não tenho nada com isso. E algumas pessoas, depois que escrevem o livro, se arrependem. Dizem: olha, faz de conta que eu não escrevi. Aquela baboseira era num tempo que eu não entendia coisa nenhuma. Agora a pergunta é esta: quem é que apoia a Bíblia? Se a Bíblia é apoiada por um rei, o apoio vai durar o tempo que o rei durar. Se a Bíblia é apoiada por um governo, a Bíblia vai durar o tempo que o governo durar. Se a Bíblia é apoiada por um partido político, a Bíblia vai durar o tempo que o partido político durar. Se a Bíblia é apoiada por uma religião, a Bíblia vai durar o tempo que a religião durar. Agora, se a Bíblia for apoiada por Deus, a Bíblia vai ter o apoio eterno, porque Deus é eterno. Sabe quem apoia a Bíblia? Deus! Você conhece o dicionário, o mais famoso dicionário americano é o dicionário de Webster. Você nunca ouviu alguém dizer: irmãos, Deus falou comigo. Falou contigo, falou: o que foi? Deus disse assim: meu filho, eu estou apoiando o dicionário de Webster. Você nunca ouviu isso? Você nunca ouviu, irmãos, eu quero dar um testemunho, irmãos, eu quero dar aqui um testemunho. Eu estava lendo, irmãos, eu estava lendo A Carne, de Júlio Ribeiro, e ouvi uma voz dizer: meu filho, eu sou Deus, eu apoio este livro. Claro que Deus não apoia a porcaria daquela. Deus está apoiando o quê? Agora, se você tiver em sua casa a enciclopédia de Mirador, é muito boa a enciclopédia de Mirador. Diga: Deus, fala comigo, tu apoias essa enciclopédia de Mirador, ele vai ficar em silêncio eterno. E como você não tem paciência de escutar um silêncio eterno, você vai marchando sabendo que Deus não apoia. Agora abra sua Bíblia em Jeremias 1:12, diz assim: eu apoio a minha palavra. Eu apoio a minha palavra. Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. A sua mão esta noite, ele está apoiado por Deus. Este livro que você tem na mão esta noite, ele está resguardado por Deus. Este livro que você tem esta noite, ele está acompanhado, ele está vigiado, ele está visitado, ele está defendido. Nenhum de nós precisa defender a Bíblia, só precisamos proclamar: quem defende a Bíblia é quem fez a Bíblia. Deus a defende. Glória seja dada esta noite ao nome do Senhor. Eu velo sobre a minha palavra. Os irmãos já viram falar em livros que quando aparece uma nova edição, diz assim: revista e aumentada. Revista e aumentada. Tem livro, por exemplo, aquele manual bíblico de Halley, é um grande livro, extraordinário. Primeira vez que aquele livro saiu, tinha 40 páginas. Aí saiu muito, o autor disse: que beleza, eu vou aumentar mais 10 páginas. Saiu com 50. Depois ele disse: eu gostei, eu vou aumentar mais 60, 70. Hoje o manual bíblico tem quase 1000 páginas, mas para ter 1000 páginas ele levou quase 100 anos. Qualquer livro que exista no mundo, você pode aumentar ou você pode diminuir, porque nenhum livro deste mundo está completo. As enciclopédias aumentam, elas mudam todo ano, tiram as coisas, põem outras. Disseram que aquele país se chamava assim, agora não chama mais, muda tudo. Você sabe de uma coisa? A Bíblia é o único livro, isso é uma coisa extraordinária, que tem essa marca sobrenatural. Não pode ser aumentado e não pode ser diminuído. Não pode ser aumentado e não pode ser diminuído. Não pode ser aumentado e não pode ser diminuído. Não pode ser aumentado. Diga para quem está perto de você: você sabia? A Bíblia não pode ser nem aumentada e nem diminuída. Isso é uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Sabe o que Jesus disse? João capítulo 10, verso 30. Para Jesus pisou assim firme no chão e disse assim: olha, a Escritura não pode ser anulada. Sabe o que foi que Jesus disse em Mateus 24:35? Passará o céu
passará a terra, completa a igreja, mas as minhas palavras, 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 as minhas palavras. Este livro que está na sua mão, se você viver 200 anos, morre um dia. Este livro nunca morrerá. As páginas deste livro podem ficar velhas, a mensagem dele nunca envelhece. Quem glorifica a Deus nesta noite? Em segundo lugar, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras são o único livro neste mundo que apresentam o retrato de Deus. Você sabe que hoje, não é, os fotógrafos conseguem fotografar muita coisa. E os bons fotógrafos hoje são pagos a peso de ouro. E tem aqueles também extras que andam atrás de desordem. Tem sabe daqueles, não sabe como é que chama? Alguma coisa assim. Ok, nem esses pegam o retrato de Deus. Deus não pode ser fotografado, Deus não pode ser traçado. Ninguém é uma pessoa, é um grande pintor. Vamos traçar Deus. Deus mandou que a Bíblia fosse feita e circulasse na terra para que as pessoas que desejam conhecê-lo bem o conheçam através da Bíblia. Você sabe que, em primeiro lugar, na história, Deus se revelou através da natureza. É o imbecil, o homem que, contemplando a natureza, não louva a Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós que temos as cataratas do Iguaçu, nós que temos lindas praias, e são muito mais lindas quando não tem ninguém, nós que conhecemos as muitas montanhas, nós que conhecemos as aves de todos os tamanhos, nós que apreciamos as flores, nós que nos deslumbramos com as estrelas, tudo isto sabemos que é uma revelação de Deus. Mas a revelação de Deus na natureza não é completa. Então Deus tem outra maneira de se revelar. Deus se revelou através da história. E Deus abriu o mar vermelho, por exemplo. Mas sabe o que acontece? Aí começaram a dizer que aquela história do mar vermelho não era realmente um milagre. Foi apenas uma coincidência de Israel passar. Numa ocasião aquilo se estreitava. Foi ótimo ver aquele mundo de gente se afogar exatamente numa água que dava pena no joelho. Muito bem, milagre ainda maior se fosse. Deus se revela através da história. Agora Deus também se revelou falando, havendo Deus antigamente falado. Então veja, Deus se revela na natureza, Deus se revela na história, Deus se revela na consciência, no íntimo, na intuição das pessoas. O índio que não sabe ler, o índio que não vai à escola, o índio que não tem igreja, o índio que não tem religião, ele olha para cima e diz Tupã, Tupã, Tupã. É tudo o que ele imagina a respeito de Deus. É uma revelação, mas você reconhece que não é uma revelação perfeita. Deus mandou Jesus para revelar Deus, que é uma revelação perfeita, mas não é uma revelação permanente, porque Jesus passou 33 anos aqui na terra. Desses 3 anos foi para revelar o Pai, morreu, e muita gente então não entende a revelação. Então, que sabe o que Deus decidiu? A revelação não está perfeita pela natureza, a revelação não está perfeita pela história, a revelação não está perfeita pela palavra, a revelação não está permanente por meu filho, mas a revelação minha vai estar agora disponível para todo mundo. Quem é que não pode ter uma Bíblia neste mundo? Gente, tem Bíblia tão barata, tem Bíblia de tão baixo custo, tem Bíblia de 70, de 80, de 200 dólares, mas você encontra uma de 5 dólares, você encontra uma de 4, e se você não tiver 4 dólares, alguém compra para você. Você sabe por que Deus quer que as Bíblias sejam tão populares assim? É porque Deus não quer que a revelação dele seja uma coisa difícil. Deus não quer que a revelação dele seja uma coisa complicada. O que você quiser saber de Deus hoje é só abrir a Bíblia, e quando você abrir a Bíblia, diz assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Este é o único livro que projeta a voz de Deus. Deus fala através da Bíblia. Ponha, por favor, a Bíblia por um minutinho no seu coração, e nós vamos tomar aqui uns segundos para celebrar a excelência da Bíblia Sagrada. Ponha a sua Bíblia no seu coração, e eu quero recordar o que a Bíblia Sagrada diz: escondi a tua palavra. Digam comigo, digam após mim: escondi a tua palavra na minha gaveta. Não, os irmãos disseram diferente de mim. De novo: escondi a tua palavra debaixo da cama.
Parece que não deu. Vamos de novo. Escondi a tua palavra no sótão, no Eric, lá em cima, aqui embaixo. Põe a Bíblia no lugar que ela merece estar. Põe a Bíblia no teu coração. Deus não fez a Bíblia para ser guardada na gaveta. Deus não fez a Bíblia para ornamentar estante. Deus fez a Bíblia para iluminar o teu coração, te fazer feliz, conhecer a Ele e morar no céu um dia. Aplausos para o Deus da Bíblia. Você diz, pastor Gesiel, o irmão está dizendo que o único livro que revela a Deus é a Bíblia. Mas se o senhor souber que eu cristão em casa, o que você tem lá? Eu tenho a teologia de Strong. Meu filho, vê lá o que a teologia de Strong diz. Este livro é baseado na Bíblia. Se não existe Bíblia, não existe teologia de Strong. Não pense agora nos livros baseados na Bíblia. Se não existisse a Bíblia, não haveria no mundo um livro que dissesse quem é Deus. Se não existisse a Bíblia, não haveria no mundo um livro que dissesse quem é o Espírito Santo. Há tantas heresias e mentiras sobre o Espírito Santo. Você só conhece a verdade quando você lê a Bíblia. Você está com o tesouro na sua mão. Por que você não faz um voto esta noite de ler a Bíblia todos os dias? Por que você não se desculpa diante de Deus esta noite de não estar usando esse tesouro insondável e maravilhoso? Deus está de olho na Bíblia e de olho em quem tem a Bíblia, e Ele está de olho em quem tem a Bíblia, para ver se a Bíblia na qual Ele está de olho fica no coração daquele de quem Ele também está de olho. Quantos amam a Bíblia? Digam amém. Amém. Quantos desejam a Bíblia? Digam amém. Amém. Quantos leem a Bíblia? Façam silêncio. Aleluia. Muito bem, todos leem. A Bíblia diz que é Deus. A Bíblia tem centenas de qualificações para Deus. Você pode pegar um computador, você pode pegar uma calculadora, mas traga uma boa. Traga uma científica, porque essas bobas aí de $7 não servem não. Traga uma calculadora boa. Você vai ver tudo o que Deus é. Deus é grande, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é eterno, Deus é simples. É simples sim. E também diga em seguida, Deus é complexo. Deus é. Você vai. Isto é qualificação de Deus. Agora, se você quiser saber a definição de Deus, são só 3. Esse livro tremendo aí que você tem na mão, que foi feito para projetar Deus, ele diz que Deus só tem 3 definições. Não precisa mais. Primeira, Deus é Espírito. Então, quando você pensa, nossos filhos, você sempre seu filho quando era pequeno, com 3 anos. Um dos meus um dia chegou para mim, devia ter, bem pequeno, papai, que tamanho deve ser o nariz de Deus? E você mesmo, alguma vez já pensou em Deus? Você pensa, será que Deus penteou o cabelo? Se ele penteia o cabelo cresce. Aí um dia ele tem que ir ao barbeiro. Aí tem que perguntar quem é o barbeiro de Deus. Você sabe como não dá para pensar em Deus com essa mente humana? Se você quer pensar em Deus, primeiro, vá se esquecendo de você. Porque quando você começar a pensar em Deus, você vê que Deus vai enchendo todos os vazios do universo. Quando você começa a pensar em Deus, Deus é Espírito. Sabe para quê? A Bíblia dá essa definição para você nunca pensar que Deus é um homem. Quando a Bíblia diz que Deus é uma pessoa, não está dizendo que Deus é homem. É uma pessoa porque pensa, é uma pessoa porque sente, é uma pessoa porque deseja, mas não é uma pessoa humana, não é uma pessoa angelical. Deus é uma pessoa divina. Este livro que você tem na mão diz, primeiro, a igreja repita bonito, Deus é Espírito. Segundo, Deus é luz. Terceiro, Deus é amor. Talvez você ficou com vontade de perguntar, pastor, se eu pudesse fazer a pergunta, eu faria. Pois fácil, eu já sei que você vai perguntar, pastor, por que a Bíblia não diz que Deus é vida? Porque não precisa, querido. Leia com muita segurança os melhores manuais de ciências e você vai ver que a luz está na vida e a vida está na luz. E se você quer tirar uma dúvida disso, no grande livro de ciência, que é São João, está escrito lá, no princípio, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A ciência disse isto agora, mas a Bíblia já disse isto há 2000 anos. Dá para glorificar o nome do Senhor esta noite? Agora a Bíblia é para revelar a Deus. Adolescentes,
Vocês não vão conhecer a Deus sem ler a Bíblia. Vocês vão conhecer a Lincoln lendo a história dos Estados Unidos. Vocês vão conhecer Simão Bolívar lendo a história de pelo menos 5 países latino-americanos. Vocês vão conhecer a história de Rui Barbosa lendo a história do Brasil. Vocês vão conhecer a história de De Gaulle lendo a história da França. Vocês vão conhecer a história de Idi Amin lendo a história de Uganda. Vocês mais tarde vão conhecer a história do... Ok, Osama. Vamos para frente. Eu queria lhe dizer agora que quando você quiser conhecer a Deus, você tem que ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Não vá primeiro pesquisar Deus nos outros livros. Vá pesquisar Deus no livro dele. Não procure saber o que os homens pensam de Deus. Procure saber o que Deus pensa dos homens. Não procure saber o que os homens pensam que você é. Procure na Bíblia o que Deus diz que você é, porque Deus é a verdade. A Bíblia fala dos atributos de Deus. A Bíblia fala dos nomes de Deus. Nós gostamos tanto de Jeová Jiré, nós gostamos tanto de Jeová Nissi, nós gostamos tanto de Jeová Tsidekno, nós gostamos tanto de Jeová Shalom, nós gostamos tanto de Jeová Rafa, nós gostamos tanto de Jeová Ra, nós gostamos disso tudo. E pastor diz, me indique um livro onde tem isso tudo. Indico agora mesmo, Bíblia. Pastor, me fala o livro. O senhor tem uma livraria muito boa aqui na igreja. Me diga que 3 livros. Eu quero um que fale sobre o céu, um que fale sobre o inferno e um que fale sobre os anjos. Então, primeiro, o que fala sobre o céu, Bíblia. O que fala sobre o inferno, Bíblia. O que fala sobre os anjos, Bíblia. Deus é que sabe das coisas espirituais. Os outros livros só dizem o que a Bíblia diz. Mas primeiro ouça a voz do maior. Primeiro ouça a voz de Deus. Se você quer conhecer um texto da Bíblia, não procure primeiro saber o que os outros dizem daquele texto. Procure primeiro saber o que a própria Bíblia diz. A Bíblia fala primeiro e a Bíblia fala por último. Compartilhe esta mensagem com quem está do seu lado. A Bíblia fala primeiro e a Bíblia fala por último. Eu vou preparar-me para concluir esta mensagem, porque a excelência da Bíblia não termina, mas uma mensagem sobre ela tem que terminar. E eu quero chegar ao meu último ponto esta noite, falando sobre 7 características únicas da Bíblia. Únicas. Será que você pode encontrar 7 coisas na Bíblia que não tem em nenhum outro livro? Será? Será que você pode encontrar na Bíblia algumas coisas misteriosas, algumas coisas especiais que só tem nela e não tem mais ninguém? Bem, a primeira coisa que torna a Bíblia um livro único, eu tenho imenso prazer. Quando uma pessoa não conhece a Deus, a ideia que tem de Deus, começa a baixar a cabeça. Deus, trovão. Deus, juízo. Deus, dilúvio. Deus, açoite. As pessoas que não conhecem Deus só pensam de Deus como aquele grande juiz. Sabe por quê? Porque o pecado as consome. Quando você lê a Bíblia, você vê que Deus faz alianças com os homens. A Bíblia é o único livro que fala nas alianças de Deus com o homem. Primeiro, aliança que Deus fez com Adão. Segundo, aliança que Deus fez com Noé. Terceiro, aliança que Deus fez com Abraão. Quarto, aliança que Deus fez com Moisés. Quinto, aliança que Deus fez com Davi. Sexto, aliança que Deus fez com a igreja. Essa aliança que é o produto do derramamento do sangue de Jesus. Nenhum outro livro fala sobre essas alianças. Quando os homens disserem que Deus está irado com a terra, leia a Bíblia e lembre-se que se você é a igreja, Deus nunca está irado com a igreja. A igreja é a menina dos olhos do Senhor, a igreja é o noivo do seu filho. Tudo que a igreja tem é que ler a Bíblia, servir a Deus e caminhar em segurança. Agora uma notícia muito especial. A Bíblia é o único livro que fala do passado, do presente e do futuro de Satanás. Ninguém conhece nada sobre Satanás, senão a Bíblia Sagrada. Você que é membro desta igreja tem ouvido inúmeras vezes o pastor desta igreja dizer ataques tão terríveis contra Satanás. Você diz, pronto, se o Satanás resolvesse vingar o pastor, mas sabe por que ele faz isso? Ele conhece a Bíblia.
Ele sabe o que a Bíblia diz a respeito de Satanás. Sabe quem está mais com medo de Satanás aí? Me diga, pastor, quem está com medo de Satanás? Quem tem mais medo de Satanás é quem não conhece a Bíblia. Quem não conhece a Bíblia pensa que Satanás está por cima. E a Bíblia diz que quem está por cima é Deus. Quem não conhece a Bíblia tem o despotismo de pensar que Satanás é onipresente. Irmãos, isso não somente é uma blasfêmia no tocante a Deus, como é uma heresia no tocante ao diabo. Você não tem o direito nem de pensar que Satanás está em muitos lugares ao mesmo tempo. Satanás não pode ter o direito de prazeres, porque esse é o atributo de Deus. Satanás é limitado, irmãos. Satanás é limitado. Sabe o que Satanás tem? É um bom esquema de segurança. O FBI de Satanás, a Scotland Yard de Satanás, é muito ativa. O demônios trabalham muito para ele. Agora, saiba o que a Bíblia diz sobre Satanás. O passado dele, a Bíblia fala. O presente dele, a Bíblia fala. Mas esta noite, a igreja pode glorificar a Deus. Você pode andar de cabeça erguida. O futuro de Satanás já está decidido. Aleluia! Quando você olha para esta tribuna, quando o pastor Uriel de Jesus está pregando, e você vê essa... deixa eu usar esta palavra assim com um sentido muito especial. Quando você vê aquela arrogância do pastoreal contra o diabo, e pelo amor de Deus, irmão, se o diabo se virar contra ele, sabe o que acontece? Ele sabe do futuro de Satanás. Ele sabe quem é que controla Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em todo o universo que existe, esta noite não existe uma pessoa, nem um anjo, nem um demônio, nem um arcanjo, nem Satanás, ninguém. Não existe nada e ninguém que não esteja debaixo do controle de Deus. Aplausos para Deus agora. Aplauda mais, aplauda mais, aplauda mais. Glorifica a Deus. Aleluia. 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 Mas pastor, e por que o diabo tem tanto ódio de mim? É porque ele sabe onde você vai morar. Aquilo que ele queria conseguir, não conseguiu, Deus deu para você. Você vai estar morando no céu, ao lado do Senhor Jesus. O céu é seu, o céu é nosso, o céu é da igreja. O jardim das bem-aventuranças nos pertence. A Bíblia é o único livro que fala do passado, presente e futuro de Satanás. Número 3, a Bíblia é o único livro que descreve o inferno e ensina como escapar dele. Se você quer saber como escapar do inferno, não adianta ler a cruz de Caravaca. Se você quer saber como escapar do inferno, esse assunto não está no Alcorão. Se você quer saber como escapar do inferno, não adianta você ler aí o Boston Herald. Se você quer saber como escapar do inferno, leia a Bíblia. A Bíblia diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Esta noite de comemoração da Bíblia Sagrada, Deus está dizendo que este livro ensina como escapar do inferno, e você vai escapar do inferno nesta noite. Porque este livro diz como escapar do inferno. Eu tenho um último ponto para dizer para você. A Bíblia é o único livro que descreve o céu. Se não existisse Bíblia no mundo, o povo só conhecia até as estrelas. Se não existisse Bíblia no mundo, saber-se-ia dos oceanos, saber-se-ia das montanhas, saber-se-ia da fauna, saber-se-ia da flora, saber-se-ia de geologia, saber-se-ia de ciências horizontais, mas nada se sabia do céu. Por causa da Bíblia, sabemos que o céu existe. Por causa da Bíblia, sabemos que o céu tem capital. E a capital do céu é o céu dos céus. Por causa da Bíblia, sabemos que o céu é perfeito. Por causa da Bíblia, sabemos que Deus está esperando a sua igreja lá em cima. Esta noite, leia a Bíblia e tenha uma nova esperança. Esta noite, creia na Bíblia e tenha um novo futuro. Esta noite, aceite a Bíblia e deixe Deus dirigir a sua vida através da Bíblia. A Bíblia ensina, é o único livro que ensina como chegar ao céu. Chegar ao céu não é uma coisa de ter ou não ter dinheiro. Chegar ao céu não é uma coisa de ter ou não ter fama. Chegar ao céu não é uma coisa de ter ou não ter prestígio. Chegar ao céu é uma coisa de ter só 4 coisas. Se você tiver 4 coisas nesta noite, você vai direto ao céu. Ô pastor, me fale, por favor, me fale. Mas não diga que precisa de casa, porque eu não tenho. Não diga que precisa de moto, porque eu não tenho. Não, se você quer chegar ao céu, você vai precisar só de 4 coisas. Primeiro, você, para chegar ao céu, diz a Bíblia, precisa de arrepender-se. A Bíblia diz que você tem que se arrepender. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Segundo, a Bíblia diz que você, se arrependendo, deve se converter.
Convertei-vos, pois, pela minha repressão. Terceiro, a Bíblia diz que você quer entrar no céu, você deve ter fé no sacrifício de Jesus. Aí você diz, pastor, eu estou me arrependendo, eu estou me convertendo, eu estou crendo no sacrifício de Jesus. O que é que falta? O que falta vai acontecer esta noite. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Este livro existe em harmonia com o livro da vida. Ele diz que os salvos têm o seu nome escrito no livro da vida. Meu irmão e minha irmã, qualquer que seja a circunstância desta vida, a circunstância é temporal. Teu nome no livro da vida, se tu permaneces fiel a Deus, estará escrito para todo sempre. Nesta noite, quantas pessoas creem que o seu nome está escrito no livro da vida? Levantem sua mão somente para glorificar o Senhor. Permaneça. Irmão, dá uma olhadinha assim meio distraída. Vê se ao seu lado tem alguém que não levantou a sua mão. Se você não tem a certeza que seu nome está escrito no livro da vida, a Bíblia diz que você pode ter o nome escrito nesta noite. Deixe-me concluir esta noite fazendo 5 pedidos ao povo de Deus que está aqui. Deixe-me concluir esta mensagem esta noite, fazendo 5 apelos, 5 pedidos, 5 desafios. Eu quero dirigir meus adolescentes, eu quero dirigir meu coral, eu quero dirigir minha igreja do Senhor. Primeiro, se você quer aumentar a sua esperança, lembre-se do versículo que lemos no princípio. A Escritura Sagrada diz assim: para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se você quer ser um vencedor, leia a Bíblia. Quantos dizem amém? Número 2, se você quer ser um vencedor, medite na Bíblia. Quantos dizem amém? Se você quer ser um vencedor, guarde a Bíblia. Guardar no coração. Digam amém? Em quarto lugar, se você quer ser um vencedor, obedeça a Bíblia. Quantos podem dizer amém? Se você quer ser um vencedor, se você quer saber mais do que sabem os que pensam que sabem muito deste mundo, se você quer conhecer mais do que conhece aqueles que só conhecem as coisas desta vida, conheça as Escrituras, conheça as Escrituras, conheça as Escrituras. Deus está olhando para nós nesta noite, e Ele está dizendo agora em comunicação com os seus anjos: meus anjos, dê uma olhadinha para o templo da minha igreja em Somerville, lá no planeta Terra. E anjos estão olhando juntamente com Deus. Se o que é Deus? Repare, dentro daquela casa existem 2 tipos de pessoas. Oh, quais são, Senhor? Ele diz: primeiro, existem os certos e os errados. Quais são os certos? São os que conhecem a Bíblia. Quais são os errados? São os que não conhecem as Escrituras. Um dia que o Senhor foi encontrar isso, pastor, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras. Louvado seja Deus.